A gente vive hoje com uma geração meio desiludida quanto à seleção brasileira, sem craque geracional, dono de bola de ouro e que nunca levantou uma tacinha sequer com a seleção. Mas isso já foi muito diferente na minha infância e talvez na sua também. E a Copa de 2006 foi sem dúvida nenhuma a Copa que o torcedor brasileiro mais criou expectativas na história. Pra você ter noção, o Brasil vinha de um título de Copa do Mundo em 94, um vice em 98, outro título em 2002 e uma vitória heróica contra a Argentina em 2004 na Copa América, com esse manto aqui, inclusive, pra mim uma das camisas mais maneiras da seleção. E no meio disso tudo tinha um elenco recheado de craques. Não é como se a seleção tivesse bons jogadores, e isso hoje o Brasil tem também. A seleção brasileira tinha os melhores. E digo mais, não era o melhor do ano, não. Várias posições eram cobertas pelo que hoje a gente considera os melhores da história do futebol. Só bate o olho nessa escalação aí que foi pra campo contra a Gana nas oitavas de final da Copa. Cafu e Roberto Carlos titulares no alto da lista dos maiores laterais da história, Lúcio e Juan multivitoriosos e mais na frente o que ficou conhecido como o quadrado mágico. Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, 3 vencedores de bola de ouro, além deles o prodígio Adriano Imperador. No banco, Robinho, Juninho Pernambucano, Cicinho, Rogério Ceni, Júlio César. Se tinha uma seleção pronta para ganhar a Copa, essa era a seleção de 2006. Mas o destino você já sabe qual foi, né? E aí eu te pergunto, como é possível um time com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Kaká não conseguir dar um chute perigoso sequer contra a França? Muita gente lembra do placar de 1-0, mas esquece que o Brasil foi dominado, humilhado e colocado no bolso naquela partida. Esquece aquela fase de grupos enganosa contra times pequenos. Todo mundo se iludiu nessa. Nesse vídeo a gente vai focar só nos 90 minutos que provaram que talento sem organização e sem vontade não ganha Copa do Mundo. E foi assim que a melhor seleção da história perdeu uma Copa do Mundo para a França. Para começar a história, eu preciso te dizer que eu vou te mostrar essa história de uma ótica totalmente diferente. O meu objetivo no final é te mostrar como o saudosismo é prejudicial para o desenvolvimento do futebol. E se eu conseguir mudar a sua opinião, eu quero que no final você deixe um comentário aqui, beleza? Mas antes da gente ir para essa história, eu quero te dizer que não foi nem um pouco fácil viver esse momento de novo. E para mim foi especialmente dolorido porque foi no dia do meu aniversário de 9 anos. Todos os amigos lá em casa, campeonatinho de Winning Eleven, todo mundo curtindo, se divertindo, comendo pra caramba, eis que o Henry encontra o fundo das redes. Aí você já imagina o desastre. Então reviver isso pra mim foi especialmente dolorido. Foram 90 minutos de agonia como se o jogo tivesse acontecendo naquela hora na minha frente, mas sem a possibilidade de fazer nada. Por isso, se você me entende e tá comigo nessa, já larga o like aqui embaixo e bora pro vídeo. E eu quero começar o vídeo de um jeito diferente. Ao invés de eu criar todo aquele suspense pra só no final a gente falar do gol do Henry, eu quero tirar o band-aid de uma vez. Eu quero passar por isso de uma vez por todas e exorcizar esse fantasma aqui no vídeo com vocês. Só que revendo o jogo, teve uma parada que eu percebi que quase ninguém percebeu. O Roberto Carlos não é o grande vilão daquela jogada. Ao invés de só mostrar esses 2, 3 segundos mais dolorosos da infância de muita gente, eu quero começar a jogada do começo pra gente entender um pouquinho qual era o contexto daquele jogo. O Brasil naquela partida tinha uma dificuldade especialmente grande de conseguir construir as jogadas. Era muita coisa forçada nas costas da defesa, tipo esse lance que a gente tá vendo aqui com o Kaká, que fica sozinho isolado aqui na beirada, e o Thuram, naquela altura um dos melhores marcadores do mundo, vai acabar desarmando ele aqui. A bola divide, sem falta, né? Os dois disputam aqui, o Kaká cai, ele até tenta fazer uma faltinha, bota o bracinho aqui, tenta segurar a perna do francês, e o cara vai rebocando o Kaká. E isso daqui, nessa Copa do Mundo, era muito normal. Tá na pressão, tem o Vieira sozinho aqui na frente dele, larga chutão pra frente. Se bem que o Roberto Carlos estava subindo ali também. Bola nas costas da defesa, e o pior é que isso daqui dava certo, por isso que os caras faziam. Bola longa e vai sobrar aqui pro Ribéry puxar o contra-ataque. Ele tenta 1 contra 1 contra o Juan, e tem uma parada nessa Copa que me incomoda muito e você vai ver durante todo o vídeo. A câmera até que é bem aberta, mas em vários momentos ela fecha muitas vezes e muito próximo da jogada. Então você quer ver o que tá acontecendo, a gente consegue ver aqui o Ribéry e o Juan. Mas o que dá pra entender? O Roberto Carlos subiu junto pra fazer a pressão e os laterais do Brasil eram muito agressivos, ao meu ver até demais em alguns momentos, e aí o Juan é quem tem que fazer a cobertura. Beleza, vai ganhar aqui do Ribéry, a bola sobra, bola dividida, e aí entra o nome não só desse jogo, como da Copa inteira.
esse carequinha aqui, camisa 10, que essa nova geração não viu esse cara jogar direito. Essa Copa foi a última dele, inclusive ele aposenta na final, perdendo o jogo, perdendo a Copa e expulso depois de dar a cabeçada no Materazzi. Mas o que ele jogou nesse jogo é sacanagem. A bola chega meio disputada aqui, né? Parece que é uma Makelele que ganha por cima. A bola sobra pro Zidane e o Ronaldo Fenômeno vem marcar ele. E ele dá um chapéuzinho no Fenômeno, como se fosse tranquilo, isso aqui, ritmo de treino, inclusive os dois já se conhecem bem de Real Madrid, né? Bola na beirada, e esse daqui é o Abidal, que foi lateral do Barcelona por um tempo, acho que chegou até a ser capitão do Barça, eu lembro dele levantando taça de título da Champions, ele e o Puyol juntos. E aí vem construindo e solta, isso que rolava muito na Copa, soltar um passe onde não existe vantagem nenhuma. Depois, hoje em dia, a gente ouve falar, né, que esse passe aqui do lateral direto pro ponta, ele é muito ineficiente porque ele geralmente vai pegar o ponta de costas, pressionado pelo lateral, e aqui não é qualquer lateral, né? É o Cafu, mas eu quero chamar a atenção, quando a gente volta um pouquinho mais, como que o Brasil tinha dificuldade de proteger esses espaços pela beirada. Mas daqui a pouco eu volto e explico um pouquinho melhor. O Brasil vai progredir, esse passe que não tem vantagem nenhuma, e aí essa dividida, que com todo respeito, pra mim isso aqui não é falta. O Moldávia protegendo e antes que possa acontecer qualquer coisa, o juizão já marca a falta, o Cafu fica até meio indignado aqui, né? Sai dando risadinha até, mas não é pra rir, né, Cafu? Aí a gente vai ver a cobrança de falta. Aqui vocês já entenderam onde que vai parar esse negócio. Eu quero chamar a atenção pro que tá rolando ali na área. Se liga, o Zidane sinaliza, o Vieira ali na área. Aqui, o melhor frame que a gente vai ter é esse. Porque todo o problema que eu comentei da Copa, toda hora eles fechavam o ângulo. Aqui o que a gente vê? A seleção protegendo a entrada da área e, pra mim, tem três caras que estão meio descompromissados aqui. A gente tem o Roberto Carlos no segundo pau, essa imagem você já viu várias vezes dele arrumando o meião, ele baixado ali, descansando um pouco. Me parece esse cara aqui ser o Kaká, olhando meio pra trás, olhando pros marcadores, e o Ronaldo, mais carequinho aqui, voltando devagarzinho. Não me parece o auge do compromisso desses caras. Mas tem um porquê. Qual que é a lógica? A partir do momento em que o Zidane vai fazer a cobrança, 5 jogadores da seleção, não só o Roberto Carlos, como esses 3 aqui e esse outro, ficam esperando. Pra mim esse aqui tá meio errado, né? Eu não sei o que ele tá fazendo muito adiantado. Mas claramente a estratégia da seleção brasileira era fazer uma linha de impedimento. E se todo mundo tivesse seguido à risca a orientação do Parreira, que o Roberto Carlos falou que foi treinado naquela Copa, estaria essa galera toda em impedimento aqui. Só que qual que é o problema? Metade combinou e metade não. Na hora que o Zidane levanta, pronto. Gilberto Silva, Lúcio e Juan estão dando condição legalíssima para esses caras. A bola atravessa a área e aí chega o Henry quase dentro do gol, né? Só para empurrar. Aqui mesmo o Dida sendo um goleiraço, não tinha o que fazer. A bola até... não sei se bate nele, né? Mas pega aqui no teto do gol, praticamente impossível de pegar. Desse ângulo ainda é mais claro, ó. Na hora que o Zidane... vamos ver, o melhor frame acho que é esse aqui. Na hora que o Zidane encosta, os caras estão rasgando todo mundo em impedimento. Até esse cara aqui parece o Cafu, meio descoordenado, um pouquinho adiantado. Mesmo com ele avançado aqui, o Henry ainda estaria impedido. O problema são desses 3, em especial do Lúcio, né? Que tá mais na frente de todo mundo. A bola chega lá no segundo pau. Eu vou parar por aqui, porque você não merece passar por isso de novo. Só que assim, convenhamos, você viu a escalação da seleção brasileira, um craque melhor que o outro, mas a seleção da França também era um baita de um time. Só aí nesse lance a gente já falou de Zidane, falou de Henry, falou de Vieira, que tinha jogado muita bola a temporada anterior pelo Arsenal, Makelele comendo a bola, Thuram, um timaço também. Então tomar um gol para a França não era lá um grande problema. O problema é que o Brasil foi tão inoperante que não chegou a levar perigo nenhum. E revendo o jogo, hoje mais maduro, com olhar analítico mais pronto, deu pra pegar uns detalhezinhos que eu não tinha pegado na época. Ó, vindo aqui pra nossa pranchetinha, a gente tem uma noção de como é que jogava esse Brasil. Basicamente era escalado com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho e Ronaldo. Eu montei eles nesse 4-4-2 losango porque pra mim foi o que melhor se encaixou com o que o Brasil tentou fazer. Mas na prática, quando eu vinha construir aqui pela beirada, por exemplo, aqui pelo lado direito, o que a gente via muito rolar era, ela chegava aqui com o Roberto Carlos, aí vinha o Zé Roberto, o Juninho vinha pra cá, o Kaká vinha pra cá, o Ronaldinho vinha pra cá. Basicamente esse quarteto de meio aqui do Brasil, ele era extremamente móvel e ele ia muito em torno da bola. A França também tinha um pouco disso, tá? A França aqui estava escalada com Barthez, Thuram e Gallas, o zagueiro que vestia a camisa 10, Sagnol, Abidal, aí Vieira e Makelele de volantes, o Vieira não era exatamente um volante, Ribéry e Maludá, que estavam estourando naquela Copa, Zidane fechando a carreira na Copa e o Henry mais na frente. A parada é que o Brasil tinha muita dificuldade de construir porque a França baixava nesse mesmo 4-4-2
bem fechadinha. Então o Brasil vinha tentar fazer essa saída de bola, e aí o que rolava? Geralmente os laterais ultrapassavam um pouco mais, Gilberto Silva baixava e a gente via aqui Juninho Pernambucano e Zé Roberto. Mais ou menos essa lógica. O Henry, ele não estava lá muito focado em tentar desarmar os zagueiros, ele estava aqui meio que para atrapalhar o Brasil de construir. O Zidane geralmente era um cara que ou estava no Gilberto Silva ou também estava tirando esse espaço. Então o Brasil não conseguia construir por dentro e por fora, quando a bola chegava no Roberto Carlos, o Ribéry saltava e vinha todas as coberturas, tudo direitinho. Esses 4 caras daqui fizeram um partidaço esse meio da França, Ribéry, Vieira, Makelele e Maludá. Os caras balançavam toda hora e quando o Brasil conseguia romper um pouco mais as linhas, chegava no Zé Roberto, Kaká às vezes baixava bastante por aqui também, alguém já chegava no cangote e impedia o Brasil de construir. E qual que é o problema? O Brasil tentou demais forçar as jogadas. Ou era bola longa, e isso é uma parada que me incomoda absurdamente, ou era o lateral dominando e vindo tentar arrastar e conduzir sozinho para a linha de fundo, como se ele fosse resolver o jogo sozinho, ou o Brasil forçando um passe por dentro, que não necessariamente tinha tanta vantagem, e aí chegava por aqui, alguém dava o bote, e às vezes a França até recuperava e levava um perigo. Ó, se prepara, porque agora vem 1 minuto e 10 de sofrimento. Começa aqui nos 42 do primeiro tempo e a gente termina aqui nos 43 e 12, quando a bola sai. Só que o problema é que o Brasil tenta aqui construir umas 3, 4, 5 jogadas sem qualidade, sem vantagem nenhuma, e vocês vão entender o que eu tô falando. O Brasil vem construindo e aqui fica claro o ponto que eu falei, né? Os 2 zagueiros, Lúcio e Juan, o Gilberto Silva baixando um pouquinho mais, e aqui Juninho Pernambucano, e o Zé Roberto ele avançou, ele tá meio que fazendo o papel do Kaká, então o Kaká que abaixou e os laterais já estão começando a passar. E olha, vamos ver se vai dar pra ver aqui, o 4-4-2 da França. Aqui o Ribéry, o Vieira, o Makelele e o Maludá, na frente o Zidane e o Henry, que são os caras que eles não estão pressionando, eles só estão tentando tirar o espaço por dentro. Aí a bola chega no Kaká, ele vai tentar conduzir. O problema da Copa de 2006 começa aqui, toda hora dava esse zoom absurdo nos jogadores, e o Kaká vai tentar um drible pra cima dos dois, e de repente, sem vantagem nenhuma, eu te pergunto, pra que ele resolve conduzir nessa trajetória? Não faria mais sentido ele talvez tentar atrair o Ribéry para soltar o passe aqui no Roberto Carlos? Era o Roberto Carlos no 1 contra 1 contra o Sagnol, mas ele resolve conduzir por dentro e soltar um passe fraco, esquisitíssimo de lado. Na hora que ele solta o passe aqui, parece que ele até arrepende. O Zidane, que tá muito próximo, vem, intercepta e a França começa a puxar um ataque perigoso. O Brasil errando saída de bola, bola nas costas, e aí o Dida consegue interceptar. O lançamento aqui da França também não foi tão bom. O Brasil vai tentar mais uma vez, tá? Vem aqui pela beirada com o Cafu, e aí o Cafu tenta o tipo de jogada que eu comentei, vários passes por dentro, sem tanta vantagem. E aí tenta no Kaká, até me parece uma boa ideia, tá? Procurar esse passe. Eu costumo elogiar o zagueiro, o lateral que procura construir, que arrisca, mas os volantes da França estavam bem demais. Ó, o Makelele antecipando, a França vai tentar recuperar e o Brasil fica de novo com a bola. Aí você pensa, agora vai o Brasil, impossível errar mais uma vez. Zé Roberto solta de lado ali no Roberto Carlos, o Juan vem conduzindo, vem procurando, tentando atrair alguém, olha, até faz o gestinho aqui com a mão, procurando que alguém se aproxime, procura o Ronaldo baixa, todo mundo vem tentando circular, Roberto Carlos pela beirada, tem o Kaká aqui livre, pode tentar circular, ele faz o quê? Vou tentar uma inversão. E tento uma inversão onde simplesmente não existe vantagem. Soltar o Ronaldo aqui no espaço, onde já tem o Abidal, o Maludá poderia baixar, e aí beleza, teria 2 zagueiros aqui contra o Ronaldinho, que tá um pouquinho mais avançado. Beleza, vamos lá, a França corta e vai mais uma vez tentar construir sem sucesso. O Brasil impede. Aqui, até esse momento, a França tentava, mas não conseguia chegar tanto no gol do Brasil. E aí pra mim vem o lance mais absurdo. A bola sobra no Zé Roberto, ele com um pouquinho mais de tempo e espaço, né, o Makelele ocupado aqui com o Kaká, me parece, com o Juninho Pernambucano, e o Vieira um pouco longe, já que ele estava ocupado com o Kaká, e aí o Zé Roberto vai ter mais espaço. Bate o Henry, consegue bater o Makelele e vê o Kaká livre do outro lado. Ó, o Vieira largou o Kaká para vir aqui no Zé Roberto também. Bola no Kaká, Kaká conduz, e para mim aqui, boa atitude, tá? Conduziu, soltou no Roberto Carlos na ultrapassagem. E aí você olha, opa, Ronaldo pisando na área, o Ronaldinho tá um pouquinho atrás, o Zé Roberto tá pisando, 3 zagueiros da França, o Brasil tem uma possibilidade de um 3 contra 3, não é das melhores oportunidades, mas é uma chance. O que o Roberto Carlos faz? Vou finalizar daqui. E o cara tenta um chute do meio da rua, sem ângulo e com um bloqueio na frente, a bola estoura aqui no Sagnol e lateral pro Brasil. Cara, ainda bem que eu era criança na época desse jogo, senão eu teria ficado muito irritado com a seleção.
A parada é que não parou por aí. Então a gente viu que a França chega num gol de bola parada, que até aí poderia ser ordem do acaso, a gente não sabe. O Brasil não consegue construir absolutamente nada e imagina que esse recortezinho de 1 minuto que eu te mostrei, eu assisti por, sei lá, 90 minutos do jogo. E aí tem uma parada que me pega muito. A seleção da França não jogava um futebol lindo, vistoso, não. A gente viu o Zidane dando aquele chapeuzinho no Ronaldo ali, coisa linda, maravilhosa. O Zidane faz uma bela de uma partida, bem plástico. Mas era um jogo bem direto, bem físico também. Tudo isso que o Brasil tentava, de colocar o lateral para ultrapassar e sair trombando, tentar driblar por dentro onde não tem vantagem, arriscar passe sem vantagem, tentar inversão, tentar bola longa, a França fazia também. O problema é que tinha uma diferença de encaixe nas duas formações, que em 2006 eu não sei o quão normal era ter análise de desempenho, pelo menos no Brasil, que parece que o Parreira não encaixou muito bem uma coisa com a outra. Olha só. Aqui, ó, a gente voltou para nossa pranchetinha e aí a gente tem o Brasil exatamente naquele 4-4-2 losango. Hoje, não é tão normal que os times ataquem e defendam na mesma formação, mas naquela altura parecia ser normal. O Brasil atacava no 4-4-2 losango e defendia no 4-4-2 losango. A França atacava e defendia nesse mesmo 4-4-2. O problema é quando a gente coloca isso daqui na mesa. O que acaba acontecendo? Como o Brasil concentra 4 jogadores por dentro desse espaço, e obviamente a ideia era tentar gerar uma vantagem de um 4 contra 2, ou pelo menos 3 contra 2, quando o Gilberto Silva baixava, até para segurar um pouquinho o Henry. O problema é que na hora de defender isso não fazia muito sentido, porque se liga, faz as contas aqui comigo. Geralmente tinha o Ronaldo e o Ronaldinho mais preocupados aqui com os zagueiros, quase ninguém de olho no lateral, porque o espaço era muito distante, e o Brasil meio que congestionando aqui o espaço por dentro. O Lúcio e o Juan geralmente pegavam um dos atacantes, aí a gente viu o Cafu e o Roberto Carlos mais abertos, mas muito distantes para marcar qualquer jogador, e aí geralmente o Ribéry e o Sagnol, e do outro lado o Maludá e o Abidal, tinham um pouquinho mais de espaço para percorrer. Porque pensa comigo, se o Zidane vem por aqui, a gente vai ter Zidane, Maludá e Abidal contra geralmente Juninho e Cafu, 3 contra 2. O mesmo acontecia do outro lado, porque o Vieira ele não era exatamente um volante, ele muitas vezes avançava para essa zona do campo, deixava só o Makelele aqui, aí a gente via Vieira, Ribéry e Sagnol contra Zé Roberto e Roberto Carlos. Se o Brasil tivesse muito organizado, ainda tinha o Gilberto Silva que equalizava no mínimo um 3 contra 3. O problema é que nem sempre acontecia, o Zidane vinha para cá também, tentava segurar o Gilberto Silva, e a França conseguiu explorar muito bem esse espaço pelas beiradas. Ó, esse primeiro lance aqui para mim já é maluquice, eu até puxei um pouquinho antes só para vocês verem o que o Zidane aprontava nessa Copa, tá? Ele pressionado aqui pelo Kaká, domina, pum, de esquerda devolveu. Aí a França vem construir, e aqui dá pra gente ver a marcação do 4-4-2 losango do Brasil. Ó, Ronaldo e Ronaldinho na frente, o Kaká aqui, Juninho Pernambucano e Zé Roberto, e ali atrás tá o Gilberto Silva. A França vem construir pela beirada, e ó o Zidane aqui, ó. Zidane já baixando, era um cara que tinha mobilidade pelo campo inteiro, muito livre, jogava tranquilo, de terno. E aí a gente chega nesse cenário aqui. Como o espaço pela beirada era muito mal protegido, geralmente o lateral do Brasil ele tinha que avançar até o meio de campo para ajudar a cobrir. Então ó, o Juninho ainda tá por dentro, o Cafu larga lá de trás para vir acompanhar o Zidane. Só que qual que é o problema disso? Geralmente o encaixe era o quê? Era o Juninho tentando tirar um pouquinho o espaço do lateral, o Abidal por aqui, e o Cafu ele tinha que estar preocupado com o ponta nas costas dele, o Maludá, que começa a aparecer aqui no cantinho da jogada. Só que essa situação fica ainda mais complicada quando o Zidane dá um toquinho pra frente, sutil, tá? Só esse totozinho aqui pra tirar do Cafu, pisa na bola e aí ele consegue chamar a atenção do Cafu e do Juninho Pernambucano por dentro. E aí o que ele faz? 2 contra 1, ele vê o Abidal passando, troca a bola de pé e dá um tapinha por trás do Cafu. E aí qual que é o problema? Se o Cafu já não tinha avançado demais e deixado o Maludá nas costas dele, agora é Maludá e Abidal nas costas. E o Gilberto Silva até foi bem, fez a cobertura legal aqui na diagonal para cobrir as costas do Cafu. O problema é o Abidal atacando com tudo aqui. Ele vai soltar na beirada, na hora que o Gilberto Silva divide, né? Opa, vou no Abidal, deixa que eu vou nele. A bola vem aqui no Maludá. Até me bateu uma dúvida se não estava impedido, estava não. Bola aqui na beirada, vai fazer o levantamento na área, até poderia ter sido melhor, tá? Mas eu te digo que foi melhor que todos os cruzamentos do Brasil. No segundo pau, Roberto Carlos corta. Aí tem outras jogadas, essa daqui no finalzinho do primeiro tempo. O Brasil vem tentando construir sem muita vantagem, Ronaldinho, Cafu faz um cruzamento,
baixíssima qualidade, e que fique claro, eu não sou hater desses jogadores, eu sou hater do que eles fizeram dentro dessa partida na Copa do Mundo. A França corta, e aí, bicho, esse cara aqui é um gênio, tá? Quem não viu o Zidane jogar, esse pouquinho aqui já é monstruoso. Domina, a bola fica meio em disputa, o Makelele vence, e aí o Zidane recebe. E aí, mais uma vez, o problema da Copa de 2006, que toda hora queria dar foco nos caras. Só que esse foco aqui foi maneiro. Quando a gente volta um pouquinho, o que a gente vê? O Zidane aqui, o Henry atacando a profundidade, e aí tem o Cafu, me parece que o Gilberto Silva e o Zé Roberto. E aí o que é mais lógico pra mim? Talvez ele conduz aqui pra cima do Cafu, o Henry rompe nas costas e ele solta o passe. Só que ele faz o mais difícil e dá certo, cara. Ele conduz, vem aqui, mata o Lúcio na primeira jogada. Acho que era o Lúcio, não era o Cafu. Vem o Gilberto Silva, toma também. Vem o Zé Roberto, ele solta o passe de lado e olha o Vieira infiltrando nas costas da defesa. Aqui o Brasil deu sorte por dois motivos. Primeiro, não era o Henry. Se era o Henry, ele bota na frente aqui, ninguém pega. Segundo, o juiz foi benevolente aqui, né? Porque o Juan não toca na bola, quem toca é o Vieira e pega em cheio o Vieira. Hoje, talvez a gente pode até discutir porque não era uma chance clara e manifesta de gol, mas nessa época era muito normal dar vermelho por causa disso aqui. E olha que bizarro. Falta para a França, Zidane e Henry na bola, a barreira tá dentro da área, te convido a olhar isso daqui, o Henry vai cobrar, todo mundo pula, a bola bate na barreira e depois todo mundo cai e só um cara que tá pisando basicamente em cima da linha. Só que o que o juiz deu na hora que essa bola bate aqui na barreira? Ele deu mão do Ronaldo, acho que dá para ver mais ou menos aqui. Hoje em dia precisaria do VAR, para ver se foi dentro ou fora da área. Mas na época, como não tinha o VAR, a gente se deu bem. O Ronaldo até tentou conversar aqui, parece que ele falou que bateu na cara dele, né? A gente sabe que não foi, né, Ronaldo? O replay não mente. E aí, na sequência da cobrança, mais de perto ainda, o Zidane tenta bater, bate mal pra caramba no meio da barreira, a bola desvia, e aí o juizão acaba o primeiro tempo. Assim, primeiro tempo muito ruim mesmo da seleção. Isso porque o jogo ainda tava em 0 a 0. Aí olha o que rola no segundo tempo. Ó, o segundo tempo começa e aquela mesma lógica vai acontecer. Ó, o Zidane começando a baixar aqui, era um cara muito móvel, a gente não sabia se ele era volante, se ele era ponta, se ele era meia, ele fazia um pouquinho de tudo. Ele baixa tanto que o Roberto Carlos vem perseguindo ele. Só que se você lembra bem da pranchetinha, geralmente o Roberto Carlos, desse lado daqui, ele ia bater de frente com o Ribéry. Enquanto o Zé Roberto, que tá aqui no cantinho da imagem, deveria estar de olho no Sagnol. Não é o que acontece. O Zidane dá um tapa de primeira, mais uma classe, e o Sagnol tem tempo e espaço livre aqui pela beirada. Olha o Zé Roberto aqui junto do Vieira, também que largou a volância para vir avançar um pouco mais. Ele conduz, o Zé Roberto meio que faz a cobertura, só que o Sagnol se sai super bem. Ele solta o passe aqui na profundidade pro Henry. O Henry sustenta a pressão do Gilberto Silva e dá um tapinha de calcanhar. A bola chega dentro da área, mas o Juan consegue cortar na hora certa, que é o 3, né? Era o Lúcio, não era o Gilberto Silva. Só que o mais bizarro pra mim foi isso daqui. Não vou mostrar o gol do Henry de novo, tá? Mas o jogo já tava 1 a 0, 60 minutos, tinha acabado de tomar 1 a 0. A França vem construir com o Abidal, o maldito take mais aproximado, mas isso daqui, mais uma vez, era muito normal nessa Copa do Mundo. Bola longa e seja o que Deus quiser. O Abidal solta a bola na profundidade e perceba que como não tem muita vantagem, né? É um atacante contra 2 zagueiros, o ponta contra o lateral, só que o que rola é que essa bola sai tão na profundidade que o Ribéry consegue chegar. Ele trava, ele com o Lúcio, e ele consegue nesse momento, ó, ele vem tentando todo momento ganhar as costas do Lúcio. Ele pisa e tenta girar, o Lúcio não deixa. Então ele volta. Ele volta, tenta mais uma vez, pisa e tenta girar. E na hora que o Lúcio dá o tranco, ele troca esse pé de apoio, ele coloca o pé um pouquinho mais para dentro, é que ele dá a liberdade para o Ribéry girar. Ribéry gira, pisa dentro da área e olha o Zidane pisando aqui. Talvez você nem lembra desse lance, né? O Ribéry vê, dá o toque, o Juan desvia só o suficiente para matar o Dida e o Zidane, talvez ele achasse que essa bola fosse entrar direto, então ele não se jogou, fica aqui só lamentando. Olha que momento exato que ele vê que não vai ser gol e bota a mão na cabeça. Isso aqui, meus amigos, era o 2 a 0 para não falar 3 a 0 se o juizão não dá o pênalti ali naquela mãozinha do Ronaldo na barreira. E a gente pode discutir, né? Hoje em dia é raro dar a mão na barreira, porque era um lance meio que ele tava com a mão assim, um pouquinho aberto, mas ele era um dos caras do meio da barreira. A bola provavelmente bateria no peito de alguém, não teria tanta influência, mas o juiz marcou mão, e se ele marcou mão, se ele soubesse que foi dentro da área, ele marcaria o pênalti. Então assim, passado por essa história, o que a gente vê? O Brasil tinha uma baita de uma seleção que não conseguiu fazer frente contra a França, que também era uma baita de uma seleção, mas o principal motivo não é que as peças individualmente do Brasil não eram boas. O problema é que a gente vê que o coletivo é muito mais importante que o individual. E o Brasil, dentro desse jogo, tinha um monte de craque que não sabia se conectar. A verdade também é que o torcedor ficou meio iludido pelo que veio antes. O Brasil ganhando de 4 a 1 do Japão, que naquela época não era nem perto do que é o Japão de hoje em dia. E o Brasil depois, nas oitavas de final, pegando o Gana, metendo
fazendo 3-0 e o Ronaldo virando o maior artilheiro de todas as Copas. Aquilo ali criou um alvoroço na seleção e era um momento de vingança pela Copa de 98. Mas a verdade é que dentro de campo não foi só o Roberto Carlos ou só um lance. O Brasil podia ter tomado 2, 3, talvez até mais dentro desse jogo. Fato também é que numas quartas de final de Copa, a França não ia ficar se expondo e procurando mais gol, mais gol, mais gol. Depois que acha aquele de bola parada, baixa um pouquinho mais, fora esse lance que eu acabei de mostrar aqui, que o Zidane poderia ter colocado pra dentro. E com isso tudo, pra mim, fica uma mensagem muito clara. A nostalgia, ela é muito seletiva. Ela lembra só da parte boa, ela lembra que a gente tinha um monte de jogador bom e que no Winning Eleven era todo mundo craque. Tinha 3 bolas de ouro em campo. Naquela Copa, o Kaká ainda não tinha ganhado, mas ele ia ganhar no ano seguinte. Mas não lembra que a conexão desses caras dentro de campo não existia tão bem assim. E pra mim ainda tem uma outra parada. A nostalgia, ela tende sempre a supervalorizar o que aconteceu antes do momento atual. Mas eu vou te mostrar alguns lances desse jogo que mostra que ver um jogo de Copa do Mundo, e eu tô falando de quartas de final Brasil e França, não um joguinho qualquer, não era uma tarefa tão bonita de assistir assim. O jogo foi feio no geral, se liga. Olha isso daqui, o Brasil fazendo a saída de bola e o Juninho Pernambucano nem vai tentar construir. Ele vai procurar uma diagonal aqui. Se você for ver, beleza, até faz um certo sentido. Né? O Ronaldinho tá esperando, isso rola muito no futebol atual também, procurar essa diagonal longa, mas a França vai ganhar. O pior pra mim não é nem isso, se liga. O lateral vem, o Ronaldinho fica de olho, o Cafu pega a bola e ele vem cobrar pro Ronaldinho. O Ronaldinho pressionado pelas costas pelo Abidal, aqui do lado já tem o Maludá, tem o Makelele, tem o Thuram, tem o Galás, tá todo mundo, só tá o Ronaldinho livre e o Cafu resolve bater o lateral pra cá sem motivo nenhum. É como se o Brasil quisesse acelerar o jogo a todo momento, a todo custo. Mas não foi exclusividade da seleção não, tá? Aqui beleza, mais um lance do Brasil, e aí o Dida faz o quê? Bola longa, chutão, não vamos nem tentar construir por baixo. Bola longa mais uma vez sem muita vantagem, que é colocar o Ronaldinho no espaço ou pra dividir essa bola com o Abidal. Obviamente sem sucesso, né? O Abidal ganha, o Cafu ganha uma segunda bola, mas sem tanta vantagem. Aqui o Brasil ainda deu sorte que conquista um lateral. Esse que era o mais bizarro, os times tentavam a bola longa e ganhavam um escanteiozinho aqui, um lateralzinho ali, e isso parecia fazer sentido. Ó a França aqui, fazendo a mesma estratégia, pra mostrar que não era exclusividade do Brasil. Bola pela beirada, que é a saída até bonita, né, do Barthez, vê que tá pressionado, vê que os dois zagueiros estão pressionados e vai lá no Sayol na beirada, conduz, e ao invés de procurar alguma alternativa, e ó que a França tinha geralmente muita vantagem aqui pela beirada, teoricamente era um 3 contra 2, ó, Sayol, Ribéry e o Zidane aqui, contra esses dois caras do Brasil, Roberto Carlos tendo que saltar, e aqui me parece o Zé Roberto que tá aqui pela beirada, mas era um 3 contra 2, né, talvez precisaria de um Gilberto Silva fazendo cobertura, num zagueiro, mas muito longe. E aí o que o Sayol faz? Vou soltar na profundidade. E nem tem vantagem, não é como se o Henry tivesse emparelhado, quase ganhando, ou fosse 1 contra 1. Era 2 contra 1 e ainda tinha cobertura do lateral do lado oposto. A bola chega e a França ainda ganha o escanteio. O Henry sai até aplaudindo como se fosse assim, a solução do jogo. E aí, pra fechar, o mais bizarro é que a melhor chance da seleção começou com esse chutão do Dida. A bola encontra o Ronaldinho, é que o Ronaldinho era diferente também, mas ele vem dividir aqui com o Vieira, que era um monstro. O Ronaldinho domina a bola, meio que bate no Vieira, volta nele e ele consegue esconder a bola. Mas aqui não teve muita lógica, não é como se o Ronaldinho tivesse uma vantagem, fosse 1 contra 1, ainda tinha um lateral aqui na sobra. A bola chega, o Ronaldinho bate, muito bem, ele tenta o passe, não dá certo, e o passe também nem teria tanta vantagem, né? O Kaká passando aqui, mas beleza, a bola volta, o Kaká devolve no Ronaldinho, e aí sim, né? Esconde bem a bola, e aí esse passe aqui é coisa de mágico, né? Ele vê o Ronaldo infiltrando, vê que agora existe um espaço entre zagueiro e lateral, já que um dos zagueiros saltou no Kaká, e ele solta a bola nesse intervalo. A bola escapa um pouquinho do Ronaldo, e ele vai tentar soltar na área, o Kaká quase chega, mas acho que o zagueiro que toca antes acaba atrapalhando o Kaká. Mas até a melhor chance do Brasil veio de um lance meio nada a ver, chutão sem muito propósito. E a parada que mais me pega é, a galera da nostalgia volta lá atrás e quer colocar como se todos os jogadores, todos os times fossem melhor do que os times de hoje. E eu não concordo, não acho que é muito bem por aí. Pô, o Ronaldinho jogou muita bola, o Ronaldo um dos maiores da história, o Zidane também, mas esses caras são mais exceção do que regra. E mesmo num jogaço com esses caras em campo, não tinha um joguinho tão vistoso, sabe? Não era circulação de bola, tentando um drible no 1 contra 1, era soltar e tentar passar pelo meio da linha dos caras, era bola na profundidade, era tentar um passe arriscado, era uma inversão sem muito propósito, um chutão de um lado e de outro. Então, mais do que a gente chorar junto aqui nesse vídeo, e me lembrou meu aniversário de 9 anos lá atrás, é muito mais a gente entender que o futebol de hoje talvez tenha um potencial para ser melhor do que o futebol de antigamente. Muito porque existe uma preparação maior, taticamente os times estão mais desenvolvidos, a análise de desempenho está mais desenvolvida e eu também entendo que os jogadores têm uma visão mais macro do jogo. Eles olham não só o individual, eles olham o coletivo de uma forma mais completa. E aí uma parada que me pegou quando eu olhei para essa seleção brasileira é que todo mundo aí tá aposentado.
mas não teve um desses caras que virou técnico, né, velho? De cabeça, talvez só o Rogério Ceni no banco, mas eu acho que foi só isso mesmo. Mas e aí, me conta aí nos comentários, consegui mudar um pouquinho a sua visão sobre essa nostalgia do futebol e relembrar um pouco do que foi a Copa de 2006 pro Brasil também? Manda esse vídeo pra um amigo nostálgico seu que ele vai ver o jogo de uma forma diferente. E outra dica é o seguinte, chama um parente seu, um irmão, um primo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, pra ver um desses outros vídeos aqui que tá aqui do lado. Porque mais gostoso do que a gente relembrar é a gente relembrar do lado de alguém que a gente gosta.